Paz, graça e bem a todos, amém? Amém, igreja? Vamos compensar quem não veio hoje, mas vai ouvir pelo Spotify e no YouTube, em nome de Jesus. Nós queremos continuar com a segunda e última mensagem da série Quando Deus nos Forja. Esse é aquele tipo de mensagem que nós iremos falar e que a gente vai ficar com aquele senso de um entalo na garganta. Quando Deus nos forja, e hoje especificamente quando Deus nos forja através do chamado, o chamado para a vocação de cada um de nós. Todos nós fomos chamados para fazer alguma coisa. Alguns foram chamados para uma profissão, outros foram chamados para outra. As mulheres foram chamadas para ser mães e por isso se adequam ao papel de mãe. Os homens foram chamados para ser pais, provedores, chefes e por isso se amoldam a essa necessidade. Mas no que diz respeito ao nosso chamado, Deus nos chama também para determinados ministérios. Deus nos chama também para determinadas missões espirituais e Ele nos forja e nos forma e nos transforma para que nós possamos atender a essas expectativas e a esse chamado. Então hoje nós iremos falar a respeito do último chamado. Determinado momento da minha vida, e eu tenho certeza que num determinado momento da vida de alguns de vocês já aconteceu de Deus nos chamar e Deus dizer assim para nós: olha, essa é a última vez que eu te chamo, olha, essa é a última vez que eu te dou essa oportunidade. E esse tipo de pregação está faltando em muitas igrejas, está faltando para muitos crentes ouvir este último chamado. Você nunca cansa da sua vida espiritual, você nunca cansa da sua mesmice. Deus quer nos chamar para um novo tempo, mas para que nós entremos nesse novo tempo, nós precisamos ouvir esse chamado, nós precisamos nos adequar a essa missão que Deus chamou cada um de vocês. Então, eu começo com a seguinte frase: Deus nos leva de glória em glória. Deus nos leva de glória em glória, ou seja, Ele nos faz crescer, Ele nos leva para próximos níveis de responsabilidade e de profundidade no nosso relacionamento com Ele. Mas cada avanço vem depois de um teste superado. A única forma de sair do deserto é levar os testes a sério. A única forma de sair do deserto é levar os testes a sério. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você tem levado os testes a sério? Então eu peço que você abra sua Bíblia em Números capítulo 14. Números capítulo 14. Dos versos 17 até o verso 24. Do verso 17 ao 24. Diz assim a palavra do Senhor. Números 14, 17 a 24. Diz assim a palavra do Senhor. Moisés vai dizer para Deus assim: por favor, Senhor, mostra o teu poder. Mostra que esse poder é tão grande quanto tu declaraste. Pois o Senhor disse: o Senhor é lento para se irar e cheio de amor, e perdoa todo tipo de pecado e rebeldia. Contudo, não absolve o culpado. Traz as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração, de acordo com o teu grande amor. Peço que perdoes os pecados deste povo, como os tem perdoado desde que saíram do Egito. Então nós temos aqui uma tensão entre Moisés e o Senhor. Moisés mais uma vez está pedindo pelo povo. Moisés mais uma vez está intercedendo pelo povo. Assim como muitos líderes e pastores intercedem pelo povo, intercedem pela igreja. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Ele pleiteia pelo povo, ele intercede pelo povo, pede pelo povo, Moisés. E então o Senhor disse, versículo 20: eu os perdoarei, como você pediu. Problema resolvido.
Sim ou não? Eles foram perdoados, mas não tão cedo. Sabe por quê? Porque Deus continua falando no versículo 21: eu os perdoo, mas tão certo quanto eu vivo, e tão certo quanto a terra está cheia da glória do Senhor, nenhuma dessas pessoas entrará na terra. Vocês foram perdoados, mas vocês não desfrutarão de bênçãos. Vocês são perdoados, mas vocês não entrarão no melhor daquilo que Deus tem de plenitude. Vocês são perdoados, mas é só. Vocês entrarão no céu, mas sem galardão. É isso que você quer viver na sua vida? Até quando você vai acalentar pecados secretos? Até quando você vai acalentar pecados ocultos? Até quando você vai ver pornografia escondido? Ou você vai ser uma pessoa que acalenta um certo tipo de comportamento vergonhoso para a causa de Cristo? Até quando você vai ser alguém que é irado, maldizente, maledicente? Até quando você vai praguejar e achar que está tudo bem? Até quando você não vai permitir que Deus haja na sua vida? Porque você é salvo, você é perdoado, mas é só. Você não tem galardão, você não ouve a voz de Deus, você não tem experiências profundas com Deus. Você é perdoado, mas você não entrará na terra prometida. Você é perdoado, mas você não experimentará coisas grandes em Deus e com Deus, e você nunca sairá da mediocridade. Você é uma pessoa medíocre espiritualmente. Deus está te forjando para que você saia da mediocridade. Mas se você não passa no teste, você não gradua de glória em glória, você não avança de fé em fé. Eu quero te fazer um chamado nessa noite. Deus tem grandes coisas para a nossa igreja. Deus tem grandes coisas. Ouça o que eu estou falando. E eu estou alertando a igreja. Esse é um sermão de bronca. Esse é um sermão de chamada de Deus. Deus tem grandes coisas para a nossa igreja, mas Deus não dará essas coisas se nós não ouvirmos a sua chamada. Ele continua no versículo 22: nenhuma dessas pessoas entrará na terra. São perdoadas, mas é isso. Serão perdoadas, mas é isso. Todas elas viram a minha presença gloriosa e os sinais que realizei no Egito e no deserto. Quantos de vocês já viram milagre após milagre? Quantos de vocês já viram bênção após bênção e receberam e usufruíram dessas bênçãos? E viram vez após vez Deus fazer maravilhas? E eu quero falar com você nessa noite. Repetidamente, porém, me puseram à prova, recusando-se a ouvir a minha voz. Jamais verão a terra que jurei dar aos seus antepassados. Nenhum daqueles que me trataram com desprezo haverá. Você acha que vai ter bênçãos? Você acha que verá o melhor de Deus, a frutificação e a plenitude, se você não ouvir a voz de Deus? Se você trata Deus com desprezo na sua vida devocional, você não graduará. Essa é a sua palavra para o ano novo. Você não vai graduar, você não vai ser aprovado, você não receberá mais de Deus, a sua vida será uma mesmice. Você já está se desesperando. Vocês me põem à prova, recusam-se a ouvir a minha voz. Jamais verão a terra que jurei dar aos seus antepassados. Nenhum daqueles que me trataram com desprezo haverá. O meu servo Caleb, no entanto, teve uma atitude diferente dos demais. É isso que Deus está procurando nesta noite. Quantos crentes em São Luís do Maranhão não levam Deus a sério? São crentes, são perdoados, mas não levam Deus a sério. São meninos espirituais, molecas espirituais. Não crescem, não graduam, não ouvem a voz de Deus. Eu quero que você seja diferente dos demais. Deus está te levantando como um Caleb nessa noite. Deus quer que você gradue. Deus quer que você tenha uma atitude diferente. Deus quer que você leve Ele a sério. Chega de pornografia, chega de mundanismo. Deus não vai te levar para novos níveis se você não está preparado para as coisas espirituais, e tudo que você conhece é a mesmice mundana. Certo dia, alguns meses atrás, Deus falou isso comigo. Deus falou: olha, você é um cara mediano. Você não ora como seu pai orava.
Você está longe de orar como seu pai orava. Você não lê a Bíblia como seu pai orava. Algum de vocês lê a Bíblia como os homens de Deus que você admira? E Deus trouxe essa convicção ao meu próprio coração: você precisa orar mais. Você está ok, mas ok não é o suficiente. Muitos de vocês estão ok, mas ok não é o suficiente. Deus quer levantar a régua. E não vai, e nós não iremos. Então Deus falou assim para mim: eu quero que você volte a orar. E aí eu recebi um WhatsApp de um amigo meu que mora em outro estado, e ele falou exatamente isso: Deus está me incomodando para orar 3 vezes por dia. 3 vezes por dia, não estou satisfeito, eu não estou ok, eu não quero ficar ok, eu quero orar 3 vezes por dia. E Deus usou aquilo para dizer assim para mim: você precisava estar na frente, porque você é pastor. Você precisa orar mais, você precisa buscar mais a Deus, você precisa fazer algo diferente do que os outros estão fazendo. E eu pergunto para você nessa noite: quantos de vocês estão fazendo o que é diferente dos demais? E Deus disse para mim: eu quero trabalhar sua mente, seus pensamentos, quero santificar os seus pensamentos ainda mais, e a sua vida de oração. Essas duas coisas, nós iremos entrar em uma época de muita colheita, mas somente se nós fizermos algo diferente dos demais. É isso que Deus está dizendo nessa noite. Chega de vida dupla, chega de vida de pensamento duplicado, de pensamento duplo, chega de uma vida hipócrita. Chega. Esse é o último chamado. Meu servo Caleb teve uma atitude diferente dos demais, permaneceu fiel a mim, por isso eu o farei entrar na terra da qual fez o reconhecimento, e seus descendentes tomarão posse dela. O último chamado. Eu pergunto para você nessa noite: a história dos israelitas é um exemplo dos mais chocantes. Deus, é inacreditável preste atenção nisso aqui. É inacreditável quantas vezes Deus chamou a atenção dos israelitas. É inacreditável quantas vezes esse povo zombou da cara de Deus, desprezou a palavra do Senhor. Todos padeceram no deserto, absolutamente todos eles. De Deus não se zomba, igreja. De Deus não se zomba. Eu quero chamar você à fidelidade nessa noite. Você precisa organizar os seus pensamentos e a sua vida de oração. Você não está orando muito. Isso é uma ilusão, nenhum de nós está. Deus quer tratar isso conosco nessa noite. Quantas vezes, eu pergunto para você, e essa pergunta que eu coloco aqui na tela: quantas vezes Deus já chamou a sua atenção e você continua resistindo? Deus quer te forjar, mas você resiste. Deus quer te forjar, Deus quer te ensinar, mas você despreza. Deus quer te fazer uma obra, mas você despreza a voz dele. Quantas vezes Deus já nos chamou e nós estamos resistindo? Então, nós iremos para o primeiro ponto da mensagem de hoje. Em primeiro lugar, o perigo de ignorarmos repetidamente o chamado de Deus. O perigo de ignorarmos repetidamente o chamado de Deus. Deus é paciente, mas Ele não é tolerante. Essa ideia de que Deus é tolerante, isso é um mito. Em nenhum período, em nenhuma passagem nas Escrituras, nós ouvimos que Deus é tolerante. Mas em várias passagens da Bíblia, nós ouvimos que Deus é paciente. Deus, Ele é benigno e misericordioso. Deus não é tolerante, Deus não tolera o pecado. A Bíblia diz em Abacuque que os seus olhos são tão puros que Ele não pode nem contemplar o mal. Deus não é tolerante, Ele é paciente, mas a paciência de Deus acaba. A paciência de Deus não é infinita. A paciência de Deus não acaba. A sua paciência tem limites. Em Números capítulo 14, nós vemos os israelitas testarem Deus 10 vezes em um único ano. Preste atenção nisso aqui. Quantas vezes, irmãos? 10 vezes em um único ano. Os israelitas, o povo escolhido de Deus, testou Deus, zombou de Deus 10 vezes em um único ano, ignorando as tentativas do Senhor de prepará-los para a terra prometida, porque esse diálogo acontece quando eles estão se deslocando para a terra prometida. Eles foram então
disciplinados duramente pelo Senhor, e Moisés, o profeta de Deus, intercede em favor do povo. Quantas vezes você já foi liberto porque alguém estava orando por você? Mesmo que você foi desobediente, e alguém orou por você, e Deus teve misericórdia de você. Mas saiba, a misericórdia de Deus vai acabar. Um dia a paciência dele vai acabar. E nenhum de nós sabe quando é que isso vai chegar para nós. Então é melhor que nós ouçamos a sua voz. Eles foram perdoados, mas o propósito, porque Moisés intercedeu por eles, então eles foram perdoados. Deus disse: olha, eu vou perdoar esse povo, porque tu me pediste, Moisés. Deus já tinha irado com o povo e já tinha dito: eu vou acabar com a raça desse povo. Moisés, se afasta desse povo, porque eu vou consumi-los, e de ti eu farei um novo povo, uma nova nação. E Moisés disse: Deus, se o Senhor fizer isso, as pessoas vão zombar de ti. Então Moisés joga com o nome de Deus assim, no sentido de que: Deus, as pessoas vão dizer que o Senhor não tem poder para cumprir as tuas promessas. E Deus diz: não, então eu vou preservar o povo. Porque embora Deus seja misericordioso, há um momento em que Ele diz: chega. E uma das lições mais impactantes desse capítulo é que Deus perdoa os israelitas. Mas isso não significa que eles escaparam das consequências das suas escolhas. Eles foram perdoados, mas eu pergunto para vocês: eles entraram ou não entraram na terra prometida? Nenhum deles entrou. Nenhum deles entrou. Você não está cansado não? De nunca entrar? Você não está cansado de nunca experimentar? Você não está cansado de nunca ter a graça de ter um relacionamento com o Senhor profundo, de ter paz no coração? Quantos de vocês estão assolados pela ansiedade? Quantos de vocês estão assolados pela falta de descanso? Sabedoria de Deus para a tua vida, o perdão de Deus não anula as consequências das nossas ações. Mas ser perdoados, nós podemos ser perdoados, mas isso não significa que sairemos do lugar. Sim, Deus te perdoou grandes coisas, para aquilo que Ele tem para você, para aquilo que Ele espera de você, para aquilo que Ele ama você tanto e Ele tem guardado como o melhor dele para você. Podemos ser perdoados, mas ainda assim ficamos presos no mesmo lugar, sem avançar em direção ao que Deus tem para nós. Lembre-se, Deus tem algo para nós nessa igreja, e Deus tem algo para nós individualmente. Deus está preparando cada um de nós para crescermos de glória em glória, usando os termos bíblicos de fé em fé, mas nós precisamos graduar. Nós precisamos graduar. Os israelitas tiveram testes e oportunidades, mas eles nunca aprenderam a confiar em Deus, e eles nunca aprenderam a lição. E isso acontece conosco também. E aqui eu repito a frase que eu falei no início: Deus nos testa para algo maior, mas se continuamos falhando nos mesmos desafios, chegamos a um ponto em que não avançamos mais. Deuteronômio 2:3 diz assim: Deus diz ao povo: vocês já rodearam esta montanha tempo suficiente, agora sigam para o norte. Isso aqui é depois de 40 anos. Depois de 40 anos, caminhando em círculos, Deus diz: chega. Vocês prestaram atenção nisso? Depois de 40 anos, o povo de Israel caminhando em círculos, Deus diz: chega. Existe um momento em que Deus diz: chega, e Deus intervém, e muitas vezes Deus intervém de uma forma traumática e dolorosa para nós. Mas existe um momento em que a sua paciência diz: chega. E esse momento aqui, Deuteronômio capítulo 2, versículo 3, é Deus dizendo: chega. Vocês já rodearam essa montanha, povo, vocês estão andando em círculos, vocês não avançam, vocês vivem medíocres, vocês andam na média. Chega, está na hora de vocês seguirem por um outro caminho. Só que quando Deus intervém isso, quantas gerações já morreram? Toda geração morreu. Quando Deus intervém, talvez alguém já morreu. Quando Deus intervém, talvez você esteja de luto. Quando Deus intervém, talvez seja tarde demais para certas coisas. Deus diz: chega. Deus diz: chega. Mas infelizmente, quando Ele diz chega, alguém já morreu. Alguém já morreu.
O que pode ter morrido? Talvez existe uma janela de oportunidade, que é o tempo. Irmãos, o tempo não para, o tempo não volta. Quantos anos você já perdeu? Pessoas que eu conheço, que aceitaram Jesus depois dos 50, depois dos 60, e se arrependem profundamente, porque perderam os melhores anos da sua vida e não entregaram para Jesus. Em contrapartida, existem irmãos que eu conheço, que aceitaram Jesus bem novos, e deram seus melhores anos de energia para o Senhor, e quando chegam nos 70, 80, eles se regozijam, porque eles dizem assim: meu Deus, como eu entreguei a minha juventude para o Senhor, e o meu único arrependimento é que eu não trabalhei mais. Alguma coisa vai morrer, alguma coisa, quando Deus intervir. Às vezes Deus te desperta, depois de tantos anos te chamando, e Ele te dá a última chamada, e quando você vê: meu Deus, eu recebi a última chamada, mas eu não tenho mais tempo, eu não tenho mais saúde, eu estou numa cadeira de rodas, eu estou com câncer terminal. Deus nos chama, mas esse chamado para algo novo na igreja, algo novo pessoalmente, Deus me falou isso. Por isso que eu me sinto chamado para pregar. É um chamado. Você não explica financeiramente o chamado para pregar. Eu vivo de oferta. Vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Agora, se eu fosse dizer assim: vamos fazer uma escolha profissional, racional, vamos colocar os valores na planilha. Deus não liga para isso. Deus é quem nos sustenta. Deus não liga para isso. Eu me sinto chamado para pregar, e eu sinto que seria um desperdício do intelecto que Deus me deu se eu gastasse isso em outro lugar. Quantos entendem isso? Digam amém. Eu fui chamado para pregar, eu fui chamado para liderar uma igreja, e isso tem a ver com o chamado de cada pessoa. E muitas pessoas muitas vezes ignoram esse chamado e fazem escolhas erradas na sua juventude, que lhe custarão muito caro 20, 30 anos depois. O que Deus tem chamado para você fazer? Qual foi o último chamado que Deus te fez? E o que você pode perder? Às vezes você perdeu muitos anos da sua vida. Quantos de vocês já perderam muitos anos da vida de vocês para servir ao Senhor? Quanto dinheiro você já colocou em porcaria? O dinheiro que Deus te deu, e você colocou em porcaria. E às vezes Deus vai tirar o teu dinheiro, e você vai dizer assim: meu Deus, eu lembro quando eu tinha dinheiro, eu poderia ter investido na obra de Deus, e agora Deus me tirou meu dinheiro, eu não tenho mais dinheiro, e eu não posso mais investir. Algo morreu. E muitas vezes quando Deus nos chama, eu não quero que isso aconteça com você. Caleb se safou, mas todo o povo morreu. Caleb se safou, mas todo o povo morreu. Nenhum daqueles que murmuraram, nenhum daqueles que adotaram uma atitude errada. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Infelizmente aquela geração não entrou. E a pergunta que você deve fazer para você mesmo nessa noite: até quando você vai andar em círculos? A sua vida não é só acordar cedo e entrar naquela rotina, naquela corrida dos ratos, e trabalhar para pagar o boleto, e você não tem tempo para ler a Bíblia. A sua vida está seca. A sua vida devocional está craquelando já, de tão seca que está. Parece aqueles solos rachados ali do sertão do Nordeste. Não existe água, não existe óleo, não existe oração, não existe busca, não existe devoção, não existe poder. Só murmuração, murmuração, murmuração. Só mundanismo, mundanismo e mais mundanismo. Só o spa, a terapia, o lazer, a viagem. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nunca essa geração vai ver o poder de Deus. Nunca vai andar em lugares altos com Deus. Nunca vai experimentar milagres. E ainda diz que pertence ao povo de Deus. Quanto tempo mais você vai andar em círculos? A questão é simples: você vai agir agora ou você vai continuar andando em círculos? Israel não perdeu o chamado por falta de perdão. Perceba o que é muito importante aqui nessa história. Nós não estamos falando de perda de salvação, nós estamos falando de mediocridade espiritual. Eles não perderam. Muitos que morreram, morreram porque murmuraram e não porque não eram salvos.
Essa aqui é a questão. Deus tem mais, além do primeiro ato da salvação. Deus tem tesouros grandiosos para o seu povo acessar. Tesouros grandiosos para o seu povo acessar. Aquela satisfação que enche a nossa alma e que completa o nosso ser, e que nenhuma viagem, nenhum dinheiro, absolutamente nada, nenhum filho, nenhum marido, por mais belo e atrativo que seja, pode te dar. Nenhuma carreira, nada pode te dar. E nós lemos, eu esqueci o salmo, mas parece que é o salmo 138, que o povo de Israel está andando, e aparentemente está tudo bem com o povo de Israel. Só que o povo de Israel é um povo rebelde, e você nunca pode medir a bênção ou a falta da bênção de Deus pelos bens materiais. Tem muita gente que é rica e vai para o inferno, e tem gente que é pobre, que nunca teve bens materiais e que tem tesouros infindáveis com o Senhor. É muito rico para com Deus. Agora, o povo de Israel, eu esqueci o salmo, mas parece que é o 138. Ele estava andando em vitória, várias vitórias, vitórias militares, vitórias econômicas. O povo estava florescendo economicamente. Mas aí o salmista diz assim: eles estavam bem, mas Deus envia fome para a alma deles. Deus envia aquela fome, né? Aquela fome mortal. Ou seja, eles eram ricos, mas eram famintos espiritualmente, vazios espiritualmente, sem água, a água do Espírito, a água da vida, a água da plenitude. Deus os perdoou, mas eles não estavam prontos para mudar. Queridos, preste atenção para mim agora. Deus nos dá um último chamado para mudar de vida, largar o que nos prende e entrar em seu propósito. E aqui eu vou mostrar um vídeo para você. Bota aquele vídeo lá rapidinho. Esse vídeo é um golpista da cadeia. Ele manda aqueles trotes da cadeia que alguém manda para uma mãe, uma família, diz assim: eu estou com seu filho, me manda um pix de R$1.000. E aí então Deus usa essa mulher, e eu creio que Deus ainda usa pessoas nessa terra. Quantos dizem amém? Deus pode usar você poderosamente. Agora, qual é o preço que uma mulher dessa está pagando? Preste atenção nesse vídeo. Pode desligar a luz. Ainda tem tempo para você se arrepender. Quantos querem ser usados por Deus dessa forma? Tu pensa que essa mulher está preocupada com viagem? Uma mulher dessa, ela não está preocupada com viagem, ela não está preocupada com TikTok, ela não está preocupada com WhatsApp, ela não está preocupada com YouTube, ela não está preocupada com novela. Uma mulher dessa aí, ela só está preocupada com uma coisa: como é que Deus pode me usar hoje? Como é que eu posso ser cheia de Deus hoje? Uma mulher dessa não está preocupada com fornicação, ela não está preocupada com nada. Ela só está preocupada assim: como é que eu posso dizer assim diz o Senhor nessa noite? Queridos, e aí ela fala para o moço, né? Coitado do moço, a única coisa que ele tem é um ânimo de intimidar outras pessoas, que ele julga serem mais vulneráveis do que ele. Deus tem misericórdia de nós. Mas aí ele estava roubando. Mas você pode ser murmurador, murmuradora. Você pode ser controlador, você pode ser uma pessoa iracunda, ingrata, uma pessoa avarenta, uma pessoa lasciva.
Deus nos dá um último chamado para mudar de vida. Talvez eu seja essa mulher falando para você nessa noite. Você tem que mudar de vida. Mais uma vez, Deus quer nos forjar para um novo tempo. Nós queremos expandir a igreja. Não é a minha igreja. Eu não sou dono da igreja. É a igreja de Jesus. Só que Jesus diz, vocês têm uma cidade. O que diz Mateus 28, 18 e 19? O que diz lá? O que diz lá? Vamos lá, vamos ler. Abra aí. Mateus 28, 18 e 19. Então Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, versículo 19: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem essas pessoas a obedecer as ordens que eu lhes dei, e lembrem-se disto: eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. É isso que Deus nos chama para fazer. Nós queremos expandir, nós queremos ir até onde os perdidos, apresentá-los o amor de Jesus, ser usados como essa mulher foi usada. Assim diz o Senhor, essa é a tua última chance. Como Deus falou para mim outro dia: olha, chega desses pensamentos, chega dessa vida de oração, furreca. Você precisa organizar essas duas áreas da sua vida. Eu quero te usar mais, Rick. Eu quero te usar mais, eu quero te usar aqui, ó. Eu tenho oportunidades para você aqui, ó. Eu tenho outras oportunidades fora de São Luís. Eu tenho outras oportunidades em outros estados. Eu tenho orçamento para te entregar na mão. Foi isso que Deus me falou, sabia? E não para mim, para minha família. Graças a Deus, buscamos viver uma vida contentada com aquilo que Deus nos dá. Não é para mim, é para a obra de Deus aqui. E Deus diz assim para cada um de vocês: eu tenho coisas para entregar na sua mão. E Deus diz para a nossa igreja: eu tenho orçamento para te entregar. Eu tenho um dinheiro grande para você fazer missões. Mas você precisa organizar a sua cabeça primeiro. Você precisa organizar a sua vida de oração. Chega. Mais uma vez, chega dos pecados secretos. Quantos de vocês têm pecados secretos? Quantos de vocês acalentam coisas que atrasam você e zomba de Deus? Porque todo pecado é uma zombaria de Deus. E Deus diz: você não vai entrar, você vai morrer aqui. Você vai patinar até morrer. Você não vai conseguir entrar, sabe por quê? Porque você zomba de mim. Quem zomba de mim não entra na terra prometida. E Deus diz para mim e diz para você: organiza sua mente, organiza sua vida de oração. Amém? Organiza isso. Organiza isso. Eu tenho coisas maiores, eu tenho coisas melhores, eu tenho terras inexploradas. Isso pode ser físico ou pode ser espiritual. Desejem as coisas espirituais. Então, como essa moça do vídeo disse: basta. Eu não vou mais ignorar o chamado de Deus. Não ignore mais o chamado de Deus. Hoje o diabo ceifa a tua vida. Às vezes alguns de vocês nem aceitaram Jesus ainda. Você já parou para pensar nisso? Você é crente de verdade? Quem disse para você que você é crente? Cadê os frutos? Cadê os frutos? Eu digo isso em todo discipulado. As escrituras são claras. Se nós dizemos que Deus é o nosso Pai, por que não obedecemos? Nós não obedecemos o Senhor. O tempo de vagar acabou. O tempo de vagar acabou. Segundo lugar, os testes que nos preparam para o próximo nível. Quantos de vocês estão passando por tribulações agora, nesse momento, na sua vida? Digam amém. Nenhum de vocês mais está. Mas deixa eu te dizer uma palavra de Deus para a tua vida. Se o dia mau ainda não chegou, ele vai chegar. Todo crente vai passar pelo dia mau. Todos vocês. É um câncer, é uma acusação falsa, é uma crise financeira terrível que você vai viver de cesta básica, e aí você é orgulhoso. Eu não quero cesta. Vai viver de cesta básica porque Deus está tratando você. Amém? Ninguém diz amém nessas horas, né? Mas é isso, porque é isso que a Bíblia diz, irmãos. Deus manda provas. Tiago diz isso, Pedro diz isso. Deus manda provas para nos aperfeiçoar. E o povo de Israel foi reprovado e não aperfeiçoado. Meu Deus!
O texto-chave, mais uma vez, é o capítulo 14. Ele diz assim: nenhum dos que viram a minha glória e os sinais que realizei no Egito e no deserto, e que me puseram à prova 10 vezes. Meu Deus, 10 vezes. Na mesma prova. Eu não estou falando que você evoluiu e aqui você reprovou no outro nível. Não, no mesmo teste eles foram reprovados 10 vezes. Eles colocaram Deus à prova 10 vezes, recusando-se a me obedecer. Em outras palavras, como é que você reprova? Como é que você reprova? Desobedecendo. É isso. Não é nada muito assim, nossa, caramba, meu Deus, que falha, que reprova. Não, é quando você desobedece, você já reprovou. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Hoje nós vamos fazer a confissão pública, porque hoje é dia, e semana que vem também, porque é ceia, tá? Nós estamos precisando, meus irmãos. Deus não está muito preocupado com números em primeiro lugar. Digamos que muitas pessoas não puderam vir porque o acesso aqui à igreja fica muito prejudicado em época de carnaval. Muitos blocos, às vezes fecha a rua toda, e às vezes é perigoso. Mas Deus não está preocupado com o número de pessoas em primeiro lugar. O número de pessoas é um resultado da fidelidade. Pessoas vão chegar a nós se nós representarmos Jesus fielmente. Quantos entendem, digam amém. Agora, Deus tem problema quando mesmo poucos ou muitos têm um coração desobediente. Deus está nos testando. 10 testes apenas em um ano, depois de sair do Egito, mas eles falharam em todos. Eles estavam perdoados e Deus disse para Moisés: olha, eu vou perdoar o povo, mas eles não estavam preparados. Sabedoria de Deus para a tua vida. Preste atenção nisso aqui. Deus nunca nos leva para o próximo nível antes de nos testar. Quantos entendem isso? Deus nunca nos leva para o próximo nível antes de nos testar. Vocês lembram que Deus falou para o povo de Israel? Israel, lembre-se, quando vocês chegarem naquela terra que mana leite e mel, lembrem-se, não foi a mão de vocês que fez isso. Esse era o teste. Esse era o teste. Deus estava preparando o coração do povo para o melhor. Deus queria dar a melhor terra, o melhor dinheiro, a melhor condição de trabalho. Eles iam ser ricos naquela terra, porque eles eram homens de gado e homens de terra. Só que Deus sabia, isso aqui é muito interessante, Deus sabia que se Ele desse ao povo aquela terra, sem preparar o coração do povo, o povo iria se ensoberbecer, iria se orgulhar, e eles iriam cair numa armadilha. Meu Deus, quanto de nós ainda não recebemos aquela bênção, porque você não está pronto para lidar com aquela bênção? Eu vou falar algo que foi uma coisa que eu aprendi antes de eu me casar, que foi a questão da educação financeira, né? Eu busquei me preparar muito para isso, porque nem sempre os recursos são abundantes, nem sempre a gente tem todo o dinheiro do mundo, e às vezes a gente precisa lidar com aquele recurso nem tão abundante, às vezes é um pouco escasso, e a gente tem que saber como lidar com aquilo. Eu fui me educar, li alguns livros, comprei alguns cursos para me educar em educação financeira. E para a glória de Deus, Deus tem abençoado a minha família financeiramente. E mais uma vez eu falei para vocês, eu vivo de oferta. Mas Deus me preparou para lidar com esses recursos. Aí eu pergunto para vocês, quantos de vocês saberiam o que fazer se vocês recebessem muito dinheiro? Saberiam o que fazer mesmo? Olha, eu vou aplicar isso aqui, mas a maioria talvez de vocês diria assim: não, eu vou viajar primeiro e depois eu vejo o que eu vou fazer com esse dinheiro. Afinal de contas, só se vive uma vez. O problema é quando você só vive uma vez no deserto, sendo que Deus tem grandes coisas para cada um de nós. Deus está dizendo para nós que Ele, antes de nos dar aquilo que nós devemos lhe dar, seja posses, seja um novo cargo, seja uma nova posição, seja um novo acesso espiritual, Deus quer revelar dons em nós, mas nós não estamos prontos ainda para lidar com esse dinheiro, lidar com esse dom. Às vezes Deus nos dá um dom e a gente acha que o dom é nosso, e a gente se ensoberbece,
E a gente diz assim: olha como eu sei cantar, olha como eu canto bonito, o louvor sem mim não vale nada. Você não estava pronto para Deus te dar esse dom. E às vezes Deus te dá um dinheiro, Deus te dá um carro. Eu sempre conto essa história do cara que pediu um carro, e quando Deus deu o carro, ele vivia ele ia de ônibus para a reunião de oração, e dizia assim: Deus, quando o Senhor me der um carro, eu vou vir para a oração, ainda vou trazer mais 10 comigo, no meu carro que o Senhor vai me dar. Quando ele recebeu o carro, nunca mais ele foi na reunião de oração. Era para Deus dar isso para ele nunca mais ir na reunião de oração. Às vezes Deus te dá dinheiro, tu compra outros pecados mais caros, que como tu é pobre, tu não tem dinheiro de comprar hoje. Não é isso que Deus quer para nós. Deus está nos preparando a cada aprovação como uma oportunidade de sermos aprovados para algo maior. Prepara o teu coração. Deus só vai te dar dinheiro. Isso aqui é porque todo mundo aqui quer dinheiro, né? Pelo menos talvez a maioria, mais dinheiro. Deus só vai te dar mais dinheiro quando você souber lidar com esse dinheiro, quando o dinheiro não for nada para você. Enquanto você amar o dinheiro e os recursos e as posses, Deus não vai te dar, porque você não sabe lidar com isso. E Deus sabe que se Ele te der mais dinheiro, isso vai te desviar o teu coração. Os jovens às vezes querem casar, né? Ah, Deus, manda aquela menina. Nossa, aquela menina, Senhor. Só que Deus sabe que no dia que Ele te der aquela menina, se você não tiver com o coração preparado, e você muitas vezes não está com o coração preparado, você vai idolatrar ela, porque ela é muito bonita, ela é tudo para você. E não é ela que tem que ser tudo para você, é Deus que tem que ser tudo para você. Eu amo muito a minha esposa, eu faço tudo para ela, tudo que ela me pede eu faço, quase tudo. Mas ela sabe que nem de longe ela é a primeira coisa na minha vida. Eu não vivo em função dela. Se algum dia na minha vida entrar em conflito, a vontade dela é a vontade de Deus, tchau para ela. E o meu casamento é muito bom. Eu digo isso pelos vizinhos que eu tenho. Os meus vizinhos é só desgraça, tem uma desgraça, eles só se tratam assim. O meu casamento não, é só Cassiane o dia todo, Cassiane, né? Berea Sounds, é bênção, é aleluia, glória a Deus, é lendo a Bíblia o dia todo. Aleluia na casa de Deus. Então, mas Deus sabe que Ele só me deu a minha esposa e a minha família porque eu estava pronto para lidar com a minha família. Nunca idolatrei a minha esposa, espero nunca idolatrá-la. Nunca tratei ela como meu grande romance. É a mulher que eu amo, e eu a amo profundamente, eu tenho uma aliança com ela, mas ela não é o ídolo para mim. Vocês entendem isso, irmãos? Deus só vai dar para você algo quando você estiver pronto para trabalhar e lidar com isso, seja qualquer coisa. Estamos levando a sério as provas que Deus nos dá? Queridos, perceba, isso aqui é outra frase do Tim Dilena. O Tim Dilena é um pastor da igreja do David Wilkerson. Ele é o novo pastor da igreja que o Wilkerson fundou. Ele diz assim: se a mesma provação, isso aqui é muito interessante, isso aqui pode tirar foto, preste atenção nisso aqui. Até o pessoal do criativo, olha isso aqui, ó. Isso aqui é para toda a igreja. Se a mesma aprovação continua voltando, é porque você ainda não passou no teste. Se a mesma aprovação continua voltando, é porque você ainda não passou no teste. Você não passou no teste financeiro, por isso que provas financeiras continuam voltando. Você ainda não passou no teste do amor, por isso meu Deus, eu conheço tantos homens iludidos com mulher, iludidos mesmo, faz tudo, né? Se endivida, não pode ver um rabo de saia. Eu até contei uma história que o meu coração era bandido quando eu era adolescente. Eu me apaixonava por toda menina que entrava no ônibus. Aí depois, na época, né? E aí, quando eu saía do ônibus, eu desapaixonava. Indo para a faculdade, eu me apaixonava por uma. Voltando da faculdade, me apaixonava por um coração bandido, né? Por isso que eu reprovava toda vez. Não é isso que Deus quer para nós. Se a mesma, isso aqui vocês têm que anotar e colocar na entrada da casa de vocês. Se a mesma aprovação continua voltando, é porque você ainda não passou no teste. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: qual é a prova que você ainda não passou? Qual é a prova que você ainda não passou?
Meu Deus. Sabe por que eu digo isso? Os israelitas falharam nas mesmas áreas repetidamente. Quais são os 10 testes que eles perderam? Em primeiro lugar, o Mar Vermelho. Êxodo 14, 10 a 12. Teste de fé. Deus libertou os israelitas do Egito, mas eles não confiaram que Deus abriria o mar. Incredulidade. Zombando de Deus. Deus, tu não és capaz de nos libertar até o fim. Quantos de nós dizemos isso muitas vezes? Queridos, não importa a prova que você esteja passando, nunca desconfie de Deus, nunca duvide de Deus. Deus é capaz de libertar você até o fim. Deus é capaz de libertar a tua família até o fim. Não importa o quão impossível isso possa parecer. Jamais zombe de Deus duvidando dele. Jamais. Segunda prova, as águas amargas. Êxodo 15, 22 a 24. É um teste de gratidão. Deus já tinha libertado o povo do Egito. O que mais eles queriam? Se Deus simplesmente tivesse libertado eles daquela servidão de 430 anos, já estava de bom tamanho. Mas eles continuaram ingratos. Já estavam reclamando de novo. Terceira prova, falta de comida. O teste de oração. Em vez deles orarem e pedirem a Deus a provisão, eles reclamaram de novo. Meu Deus! Quarto teste, a falta de água. Teste da dependência de Deus, foram reprovados de novo. Deus já tinha provado o seu poder, mas eles duvidaram novamente. É isso. Quinto teste, bezerro de ouro. Teste da paciência. 40 dias, eles não conseguiram esperar 40 dias. Eles não conseguiram esperar 1 mês e 10 dias para o cara voltar lá de cima. E eles já disseram assim: esse Deus não nos serve. Vamos criar um bezerro de ouro para nós. Testaram Deus mais uma vez e foram reprovados. Então eles foram reprovados já 5 vezes aqui. Mar Vermelho, reprovados. Águas amargas, reprovados. Falta de comida, reprovados. Falta de água, reprovados. Bezerro de ouro, reprovados. Sexto teste, a oferta de fogo estranho. Levítico capítulo 10. Os filhos de Arão fizeram coisas no meio deles, mas não do jeito de Deus, e eles representavam o povo. Sétimo teste, o desprezo pelo maná. Meu Deus, olha aqui a falta de contentamento. Todas as vezes que você reclama daquilo que Deus te dá, você não vai passar para o próximo nível. Você pode comer pão com ovo 1 ano, e às vezes não é o que você tem, mas é a sua atitude. Outro dia a mamãe contou a história que ela pediu para Deus: Deus, eu queria comer um peixe hoje, mas está muito caro o peixe. E aí Deus manda uma pessoa e dá um peixe para ela, na hora. É esse o Deus que você serve. Enquanto você trabalha para comprar o peixe, quem ora está em vantagem sobre você. Você entendeu isso? Está em vantagem sobre você. Às vezes não é aquilo que você tem ou deixa de ter, é a sua atitude em relação a Deus. Poxa, Deus, eu queria comer um peixe. Já aconteceu isso comigo uma vez. Eu não tinha dinheiro para ir para a faculdade, ou para comer na faculdade. E na época eu não cozinhava, e nem tinha comida em casa. Os meninos estavam viajando, todo mundo viajando. E aí eu falei assim: poxa Deus, estou com muita fome, queria lanchar, porque eu vou passar o dia todo na faculdade. Na verdade, era no dia anterior, eu ia passar o dia todo na faculdade no outro dia. Estágio, né? Final de faculdade, 2 estágios e estudar de noite. Um estágio no escritório escola e na Justiça Federal. E aí eu falei: poxa Deus, eu queria um lanche, eu estou com muita fome, amanhã eu vou ficar com muita fome. E aí, na hora, meus irmãos, eu recebi uma mensagem de uma amiga minha que nem era crente. Ela era casada com outra mulher. Essa minha amiga era casada com outra mulher. Aí ela mandou uma mensagem: Deus mandou te mandar uma mensagem. Na hora, não foi 5, na hora. Ela falou assim: Deus mandou te mandar uma mensagem. Eu sei como é morar longe dos meus pais. Toma aqui, sei lá, acho que era R$100, que hoje é uns R$1.000, né? Naquela época. Ela mandou acho que uns R$150. Eu sei como é morar longe da família. E Deus mandou eu te mandar esse dinheiro aqui para você fazer alguma coisa com ele. Esse é o Deus que nós servimos, meus irmãos. Mas eu nunca murmurei, nunca, porque até o pão com ovo, que às vezes eu reclamo, eu não sou digno, eu não mereço. Adicione a tudo isso que eu e você somos pecadores e merecíamos estar no inferno ontem.
É isso. É isso. Teste do contentamento. Meu Deus, sejam contentados com aquilo que Deus dá para vocês. Sejam contentes com aquilo que Deus dá para vocês. Não murmurem. 9. 8, rebeldia contra a liderança, falharam de novo. 9, orgulho de Miriam e Arão, teste da humildade. Arão questionou a liderança de Moisés. Nunca questione sua liderança em um sentido desrespeitoso. Se você não concorda com essa liderança, fale com eles. E se você não concordar, depois de falar com eles, procure outra igreja. É isso. E por último, o relato dos espiões, o teste de coragem e obediência. 10 espiões trouxeram um relatório negativo, gerando medo e incredulidade no povo. Sabedoria de Deus para a tua vida. Mais uma vez, se Deus ainda continua trazendo o mesmo teste, é porque ainda não passamos. Quantos entendem isso? Digam amém. Reflita nisso agora. Se você ignora a preparação, Tindilena diz o seguinte: os israelitas queriam a terra prometida sem abandonar as suas queixas. Foi exatamente o que eu acabei de falar. Você quer aquilo que Deus tem para você, mas você não está pronto ainda para isso. E você está repetindo de ano na prova que Deus tem te mandado. Passa primeiro na prova, se educa, confia em Deus. Nós queremos novas oportunidades, mas nós resistimos àquilo que Deus está nos preparando. Deus nos testa para nos fortalecer, mas se não passarmos, seguiremos rodando em círculos como o povo de Israel. E por último, a decisão. E aqui é o meu apelo para vocês: pare de andar em círculos, pare de vagar, pare de continuar vagando e comece a lutar. É um chamado à ação isso aqui. Pare de andar em círculos. Leia comigo Deuteronômio, não perca a sua atenção. Deuteronômio 2:3 diz assim: vocês já rodearam essa montanha por tempo suficiente, basta. Você já caiu na pornografia por tempo insuficiente, basta. Você já foi escravo de pensamentos impuros durante muito tempo, basta. Você já foi escravo do dinheiro durante muito tempo, basta. Eu estou lendo um livro excelente chamado Celebração da Disciplina. Esse livro é muito bom, e especialmente na parte que ele fala a respeito de posses. Nós não precisamos de posses, meus irmãos. Nós precisamos ser contentes com aquilo que Deus nos dá. Nós devemos usar, ele diz no livro, use as coisas pela sua utilidade e não pelo seu status. Quantos de nós falhamos neste teste básico? É básico. Use as coisas não pelo status que elas acarretam, mas pela utilidade delas. Um carro de 15 mil reais faz a mesma coisa que um carro de 100 mil. E eu lembro quando eu trabalhava na Justiça Federal, um dos juízes que eu trabalhei, ele dizia assim: olha, quando eu comecei a ganhar, né, esse salário alto que a gente recebe aqui, eu comprei um carrinho para mim. Sei lá, um carrinho, um Gol. Se bem que tudo está muito caro hoje, né? Mas na época não era tão caro assim. Eu comprei um Gol básico, um Gol que me traga, eu nunca fui esse cara de ostentar, um Gol que me leva para casa e depois me leva para o trabalho de volta. Mas aí eu comecei a andar com os outros juízes e eles começaram a me pressionar para que eu comprasse um carro à altura do meu cargo. Olha como é que as coisas funcionam. Essas pessoas não conhecem a Deus. Essas pessoas não conhecem a simplicidade do Evangelho. Basta de ser escravo dessas coisas. Basta de ser escravo do status. Basta de ser escravo, mais uma vez, da pornografia. Para com isso. É simples você largar da pornografia. Você deixa ela de lado e você enche a sua cabeça com as coisas de Deus, com as coisas de Cristo. Basta de dar ouvidos para o mundo. Basta. Vocês já rodearam em círculos em muito tempo. Há muito tempo. Basta de ser irado. Basta de ser controlador, basta de ser mandão. Calma, acaba com isso. Para com isso. Deus está dizendo para nós, pode passar. Deus está dizendo para nós: vocês já rodearam essa montanha por muito tempo. Basta. Sigam agora por outra direção. Sigam para o norte. Basta. Não deixe nada morrer. Nada precisa morrer. Mas Deus vai fazer morrer, se você não se arrepender.
Deus vai fazer morrer. Pode ser o tempo, pode ser o dinheiro, pode ser uma enfermidade, eu não sei. Mas um dia Deus vai dizer basta. Esse dia pode ser hoje. Chega um momento na sua vida espiritual, querido, que você vai ter que escolher. Ou você vai vagar em círculos, ou você decide lutar pela promessa de Deus. O povo de Israel teve essa escolha diante deles. Depois de 40 anos caminhando sem sair do lugar, Deus disse claramente: chega, vocês já andaram em círculos o suficiente, agora vão para o norte. Mas o que isso teve que custar? Toda uma geração morreu. Em outras palavras, quanto tempo mais você vai andar em círculos? Quanto tempo mais você vai andar em círculos? Mais uma vez, Deus tem algo para nos dar naquele. Deus tem algo no mundo espiritual para destravar. O dinheiro já existe. Cris, o dinheiro já existe. Ele só não chegou na nossa mão. Por quê? Os recursos já existem. As pessoas já existem no mundo espiritual. As pessoas que nós vamos ganhar para Jesus, elas já estão lá. Tudo já existe. Tudo já está à nossa disposição, mas nós precisamos graduar. Conserte seus pensamentos, conserte sua vida de oração, conserte as suas prioridades. E aí talvez Deus comece a te dar as coisas que você tanto almeja, ou então que você tanto almejava. E aí Deus quer fazer com que você não mais se importe tanto com essas coisas, para que Ele possa te dar aquilo que você tanto quer. Mais um testemunho pessoal: eu sempre quis viajar. Quando eu era bem mais novo, eu queria ser um músico que tocava por aí com a minha banda, porque vocês sabem que eu era músico, e eu queria ter a minha banda e viajar. E aí eu trabalhei 4 anos intensamente em busca desse sonho, ganhando pouco, dormindo pouco, trabalhando 18 horas por dia, fazendo músicas, gravamos vários álbuns, trabalhamos para outras pessoas, e aquilo que eu tanto queria nunca veio. Eu viajava no máximo para o interior do estado, numa vanzinha sem ar-condicionado, fazendo um barulho infernal durante toda a viagem, e eu nunca consegui. Até que um dia, ali em meados de 2014, eu trabalhei de 2010 até 2014, eu desencanei disso, Eu falei assim: tu quer saber, Dilma, eu vou fazer uma faculdade, vou terminar minha faculdade, vou seguir minha vida, vou servir na igreja local. Foi um dos propósitos que eu fiz com Deus. Inclusive, né, isso é interessante, eu queria tanto tocar em outros lugares, mas eu não tinha prazer de tocar na igreja, na minha igreja. E aí eu falei com Deus: Deus, eu vou desencanar disso aqui. Eu vou tocar na minha igreja local, eu vou ficar de boa. E aí, quando eu fiz essa decisão, Deus percebeu, Ele passou no teste. Aleluia. E aí então, alguns meses depois, eu recebi uma ligação do pastor Fred Arraes, e ele disse assim: estou precisando de um tecladista. E aí começou uma história de aproximadamente 3 anos, quase o tempo que eu tinha trabalhado no outro projeto, né? Trabalhei 4 anos no outro projeto, fiquei 3 anos tocando com o pastor Fred. E nesse tempo que eu toquei com ele, eu viajei, eu acho que uns 18 estados aqui do Brasil, de avião, tirando uma onda, não sei o que, lá. Então eu viajei bastante. Aquilo que eu tanto queria, Deus disse: você não está preparado para ter isso, você vai se orgulhar, você vai se soberbecer, você precisa passar no teste primeiro. E aí quando eu passei no teste, Deus disse assim: olha aqui, ó, o que eu estava preparando para você. E eu lembro que a primeira viagem foi para Manaus, depois foi para Brasília, e aí a gente começou a viajar para Recife, a gente viajou para quase todas as capitais. E Deus me deu aquilo que eu tanto queria. Conheci muita gente legal, uns artistas que eu admirava, mas aquilo nunca tomou espaço no meu coração naquele segundo momento, porque eu já tinha graduado, eu já tinha sido aprovado. E enquanto eu queria tanto aquilo, Deus, eu preciso fazer sucesso com a minha banda, eu preciso ter aqui. E Deus disse assim: você não está pronto, quando você estiver pronto a gente conversa. E é isso que Deus está falando com cada um de nós aqui. Deus já tem coisas para nós, mas nós precisamos graduar. Organize a sua mente, organize a sua vida de oração, organize as suas prioridades, e Deus vai te dar aquilo que o seu coração deseja, quando o seu coração estiver alinhado com o coração dele. Por último, ande com os certos. Em vez de você andar com os 10 espias, em vez de você andar com os 10 espiões que trouxeram um relatório negativo, encontre os seus Josués e Calebes para você andar.
Eu quero ser o seu Josué. Eu quero ser o seu Caleb. Você nunca vai ouvir da minha boca uma palavra depreciativa. Está proibido nessa igreja palavras depreciativas, palavras destrutivas, palavras maldizentes, fofoca. Isso não existe nessa igreja. Se isso acontecer nessa igreja, eu vou ter que ir até você. Não existe isso nessa igreja. Eu quero ser o seu Josué. Quando os outros estão dizendo, essa igreja aqui é uma igreja de bairro, a igreja aqui não vai dar nada, eu estou dizendo assim, Deus tem algo grande para a nossa igreja. Deus tem muitas almas para nós ganharmos. Enquanto as outras pessoas dizem assim, você não vai dar em nada, eu vou dizer assim, você vai dar em tudo, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Escolha com quem você vai andar. Não ande com os pessimistas, ande com os otimistas. Se você tem um relatório negativo para dar, não fale nada. Até porque, na grande maioria dos casos, ninguém pediu a sua opinião. Então, se você for dar a sua opinião, que nem foi pedida, dê uma opinião boa, dê uma palavra construtiva, dê uma palavra de encorajamento. Louvado seja o nome do Senhor. Está proibido nessa igreja palavras depreciativas. O que está autorizado nessa igreja é só assim, Deus te abençoe, Deus te faça frutífero, Deus te dê um emprego melhor, Deus te dê mais dinheiro para você investir na casa de Deus, na obra de Deus, Deus te dê uma família, Deus te dê muitos filhos em nome de Jesus. Ande com Josués, ande com Calebes e não com os murmuradores. Os 10 espiões tiveram medo, e por isso Deus não levou todo mundo para a terra prometida. Deus só levou aqueles que fizeram diferente. E Deus está nos chamando para fazer diferente. Números 14, 24 diz assim: mas, porque o meu servo Caleb teve um espírito diferente e me seguiu de todo o coração, eu farei entrar na terra que foi explorar. Você precisa ter uma atitude diferente, e Deus vai fazer você entrar na terra que você foi explorar. E não somente ter uma atitude diferente, porque senão é só pensamento positivo, mas servir ao Senhor. Olha o que ele diz: mas porque o meu servo Caleb teve um espírito diferente e me seguiu de todo o coração. Você nem seguiu a Deus de todo o coração ainda e está pedindo bênçãos para Deus. As coisas não funcionam assim. As coisas não funcionam assim. Tozer vai dizer o seguinte: existem raros cristãos cuja simples presença faz com que outros sejam melhores. A W. Tozer diz isso. Existem raros cristãos cuja simples presença faz com que outros sejam melhores. Eu quero ser um desses. Você quer ser um desses também? A sua presença já educa o povo. A sua presença já causa o temor de Deus no povo. Chega de círculos, é hora de lutar. Sabedoria de Deus para a tua vida. O reino de Deus é para quem? Para os que lutam. Quem vai lutar comigo em oração nessa quinta-feira no Beré Intercessão? Quero que você venha. Quinta-feira, poucas pessoas vêm. Sabe para quem Deus vai dar a terra prometida? Pensa. Aqueles que fazem diferente, né? Quinta-feira, à noite, todo mundo arranja uma programação para fazer. É um filme, um Netflix, sei lá, ficar em casa fazendo nada. É o que todo mundo faz. Agora, existem os diferentes. Aqueles que vêm aqui orar 20 horas, quinta-feira. Aqueles que fazem diferentes, pode voltar por favor? 2 slides. Aqueles que seguem o Senhor de todo o coração, aqueles que buscam o Senhor de todo o coração, em oração, a esses Deus vai dar a terra prometida. Queridos, hoje é o dia do seu basta. Esse é o seu último chamado para você sair do deserto e entrar em lugares altos com Deus, para refletir e praticar. Cadê os crentes em Jesus nessa noite? Vocês foram lembrados dos seus deveres. Que deveres, meus irmãos? Levem Deus a sério. Leve Deus a sério. Mulheres, sejam sábias, edifiquem a casa de vocês, e não insensatas para destruí-las. Respeitem as pessoas, respeitem os maridos de vocês, santifiquem-os pelo seu testemunho. Maridos, façam alguma coisa na vida de vocês, além de pagar boleto, além de trazer dinheiro para casa. Sejam sacerdotes, provedores, protetores espirituais. Filhos, obedeçam os pais de vocês no Senhor. Igreja, busque a Deus com integridade, busque a Deus com santidade.
E como é que nós fazemos isso? Em primeiro lugar, reconheça os testes como preparação. Assim como os israelitas foram testados no deserto, Deus está nos preparando para algo maior. Aleluia! Assim como os israelitas foram testados no deserto, Deus está nos preparando para algo maior. Mas só vai entrar aqueles que fizerem diferente e buscarem a Deus de todo o coração. 2. Abandone os padrões de falha. Os israelitas falharam 10 vezes, e às vezes você já falhou 50. E uma hora Deus vai dizer basta. Alguém pode morrer, mas você pode tomar uma atitude diferente e ninguém morrer. Confesse seus pecados, abandone a incredulidade, decida confiar no Senhor, assim como Josué e Caleb fizeram. Terceiro lugar, pare de andar em círculos e lute pela promessa. Diga para a pessoa que está do seu lado: lute pela promessa. Diga assim, faça diferente. Aleluia. Deus está dizendo: chega, decida sair do deserto da indecisão, decida sair do deserto da desobediência. Envolva-se com pessoas de fé, envolva-se com Josué, envolva-se com Caleb. Paulo diz a Timóteo: busque aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor. Fuja das paixões da mocidade, fuja dessas amizades furreca que você tem. Você não consegue, você não tem competência de achar um amigo que preste, um amigo que te mande um versículo no WhatsApp, que te mande uma oração em áudio. Você só tem amigo mala, amigo de trabalho, só amigo de trabalho que não consegue dar um conselho que preste. Busque aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor. Busque Josué, busque Caleb. Envolva-se com pessoas de fé que encorajem você a seguir em frente. Se afaste dos maledicentes, se afaste dos mentirosos, se afaste daqueles que não têm um relatório positivo a respeito do poder de Deus, e junte-se com aqueles que só falam de vitória em Jesus, da graça de Jesus, do amor de Deus, em nome do Senhor. Você tem levado os seus testes para Deus, e você tem levado os testes que Deus te dá a sério? Você tem se preparado para a promessa que Ele tem para você? Ore para o Espírito Santo ajudar você a encarar esse desafio com coragem e fé. Agora eu quero te abençoar em nome de Jesus. Com os corações crentes, recebam a bênção do seu Deus. Aquele que é poderoso para guardá-los de tropeçar e apresentá-los sem culpa diante de sua presença gloriosa, com transbordante alegria. Ao único Deus sábio sejam dadas glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. E a igreja concorda em fé, dizendo amém, amém e amém.